A psiquiatria, ela oferece lucidez para as pessoas através dos medicamentos. Essa é a função dos medicamentos, né? Permitindo que o paciente ele tenha uma lucidez através do medicamento para ele buscar os gatilhos do sintoma. E aí entra algumas ferramentas para nos ajudar a sair da depressão, sair de estados profundos de tristeza, sair de estados de melancolia e de pensamentos ruminantes. E uma dessas ferramentas é a filosofia. A filosofia ela ajuda a entender os gatilhos também, né? Filosofia, o autoconhecimento e outras ferramentas que Deus colocou na nossa vida, né? E eu não tô aqui, e eu não quero, longe de mim, ficar dizendo que a psiquiatria e a psicologia ela não é importante, pelo amor de Deus. Elas são extremamente importantes. A medicina psicológica que trata dessas nuances, elas precisam existir. Mas eu quero dizer que elas trazem uma lucidez para que o paciente ela possa buscar os gatilhos das emoções, né? Precisa buscar a raiz, a fonte do problema, né? E aí entra a psicologia, né? Que vai atuar nas causas sociais desses gatilhos, né? Infância, família, traumas, né? Que foram gerados ao longo do decorrer da vida da pessoa e levaram ela a um estado de depressão ou de debilidade mental. Debilidade mental não é deficiência mental. Debilidade mental é quando a pessoa está numa condição de sofrimento mental, com pensamento, emoções ruminantes, que acabam levando ela a um estado depressivo, melancólico e de dor interna profunda, né? Mas por que a gente sofre? Qual que é a raiz do nosso sofrimento, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que a dor, ela é um veículo de consciência, tá? Toda dor, ela quer mostrar alguma coisa, ela quer nos dizer algo, tá? Assim como temos as dores físicas, por exemplo, você está com uma dor de dentes, precisa ir num dentista para ver o que está acontecendo antes que você tenha um problema muito maior e tenha que arrancar o dente, acabe tendo uma complicação enorme no seu canal gengívico, não sei acho que eu errei a palavra, mas no canal da gengiva, antes que você tenha um problema muito maior, você precisa ir lá ver o que está acontecendo, não é verdade? Assim é o nosso psicológico. E por que a gente não trata as dores psicológicas da mesma maneira que a gente trata uma dor física? Se dá qualquer dor no nosso corpo que a gente acha estranha, a gente já corre para o médico. E quando dá uma dor psicológica, por que a gente não corre atrás? Né? Então, a dor psicológica, ela também nos avisa que tem algo de errado que está acontecendo com a gente, né? Está clamando, dá atenção aqui antes que eu estoure, antes que eu entre num estado que seja difícil reversão. Então a dor psicológica ela é também um canal de correção, tá? Aí entra, que hoje está na moda, né? O estoicismo. Né? O estoicismo ele fala é uma filosofia de a gente focar em aceitar com serenidade aquilo que a gente controla e entender que aquilo que a gente não controla não está no nosso alcance de resolver. Você está preso numa fila do trânsito. Nada que tu fizer ali você vai conseguir resolver. Entende? Focar no que no que está ao seu controle. O que não está, você solta. Né? Já dizia um filósofo chamado Marco Aurélio que nada acontece para o homem, nada acontece ao homem que não é do próprio homem. Tá? Nada acontece a eu, Leonardo, que não seja próprio do Leonardo. Tá? Essa é uma teoria que se chama-se a teoria da responsabilidade. Tá? E, pessoal, quero que vocês entendam que nós temos um magnetismo do crescimento. Tá? Deus criou a gente com esse magnetismo. E o que esse magnetismo traz? Que a gente veio ao mundo com um propósito de crescer, tá? De crescer e de nos desenvolver. E nós, pessoal, nós atraímos umas situações para as nossas vidas que são necessárias para polir as nossas arestas do nosso ser. E assim a gente vai se encaixando melhor nesse quebra-cabeça da vida. Nós somos em espírito em lapidação. E esse espírito precisa de experiências para lapidar ele. Né? Então vai vir coisas que somos, imagina um ímã. Nós somos um ímã de situações para a nossa lapidação. Tá? E nesse ponto a gente entra no combate à vitimização. Tá? Porque essa teoria da responsabilidade, ela traz
ela desconstrói esses agentes de sofrimento, né, que a gente coloca na nossa vida, porque nada é culpa nossa, a gente é vítima. Pelo contrário, se temos um magnetismo de atrair certas situações, tudo que vem a nós é nosso, correto? Tá? Então, desse ponto, combate a vitimização. E a vitimização, galera, ela é uma das principais portas, tá, para os problemas psicológicos. E traz essa questão da fuga da impotência. Tá? Então, pessoal, temos um filósofo que ele dizia o seguinte, esse filósofo chamava Epiteto. Epiteto ele era um escravo de Nero, na Roma Antiga, e as pessoas zombavam dele, vez ou outra, porque chamavam ele de escravo, né? Só que ele teve condições, mesmo escravo, de estudar com um grande filósofo, um grande mestre filósofo, e as pessoas zombavam dele, né? Falando que ele era um escravo e tal. E aí, um dia ele respondeu, você sabe o que é um escravo? Escravo é aquele que, naquilo que depende dele, ele não faz nada. Naquilo que depende dele, ele não faz nada. Naquilo que depende de nós, a gente não faz nada. Que a gente fica protestando, né? A gente está numa fila de supermercado, não tem o que fazer, você vai ficar, porque esse mercado não presta, porque são tudo incompetentes, você fica protestando infinitamente algo que você não controla, né? E nesse ponto a gente entra numa questão que é o tamanho do nosso problema, tá? Nenhum problema, pessoal, é maior do que as nossas possibilidades de resposta, tá? Todos os problemas que vêm até nós, tem aquela frase, não tem, que você nunca vai carregar uma cruz maior do que a tua força. Cada cruz, ela tem o peso que a gente pode carregar, entende? É assim que funciona. Nenhum problema é maior do que as respostas das nossas possibilidades de resposta, tá? Nós temos esse magnetismo, o problema vem, mas esse problema não é maior do que nós. E quando os problemas se apresentam na nossa vida, eles mostram o tamanho da nossa resiliência, o tamanho da nossa capacidade de superação. Cada um de vocês aqui que está escutando esse vídeo passou por determinados problemas na vida. E esses problemas, todos, a princípio, foram resolvidos, não foram? Olhe para trás, olhe para os problemas que você resolveu. Algum deles não teve nenhum, algum deles não teve solução? Entende? Olhe para o passado, olhe para os desafios que você transpôs. Esses problemas todos foram superados. Significa que você foi maior do que todos esses problemas. Nenhum problema foi maior que você. E assim é. E assim continua sendo. Então, os problemas eles são do tamanho dos homens. Sempre do tamanho do nosso tamanho. E aí nós entramos num tópico que dentro da nossa saúde psicológica, a gente vai trabalhar ferramentas, tá? Para o nosso progresso, que é a vontade, o amor e a inteligência, tá? A primeira delas é a vontade, e a vontade é uma força criadora, tá? Com foco no futuro. Criamos as nossas realidades. Entramos no poder da vontade, que a vontade é um dos mais elevados poderes do homem, tá? Que a vontade é a capacidade de criar, de manter, de transformar, de recuperar, de renovar. E nós, pessoal, a gente cria a nós mesmos, tá? Nós criamos, o ser humano cria a si mesmo. E tem um conceito muito legal que é o conceito do funil. Que existem 1000 maneiras de você entrar, 1000 formas de você entrar num problema. Mas só tem uma forma de você sair dele, que é a vontade. Você pode entrar num problema, imagina um funil, tem 1000 formas de você entrar num problema, mas só tem uma forma de você sair desses problemas, que é a vontade, né? Aí o que acontece? O problema é que a gente quer fugir, às vezes, da dor, né? E olha o passado. Foge para o passado. E o que acontece quando a gente foge para o passado? Isso não é ruim você ficar olhando para o passado. O passado ele serve para endireitar o leme do navio, certo? Porém, olhar para o passado só não é o suficiente. Você não pode ficar só olhando para o passado achando que as coisas vão ser resolvidas. O que resolve é o que você faz a partir dali. A partir do que você vivenciou no passado em direção ao futuro. Né?
E, nesse momento, se compromete, então também você e sua força de vontade se compromete positivamente com o futuro, né, com esse comprometimento com o futuro, vai trazer essa mola propulsora para você sair de determinadas situações debilitantes, né, que você se encontra nesse momento. Eu não estou falando aqui quem está, eu não estou dizendo que quem está numa depressão tenha uma vontade gigantesca, porque a gente sabe que a vontade ela vai ser diminuída se a pessoa está num estado depressivo, num estado de cansaço mental, de cansaço emocional, né? Tá com aquele peso, é extremamente difícil. Né? Não estou falando que do nada vai brotar uma chama da vontade e ela vai sair daquela condição. Não, a gente entende e compreende que essa situação ela exige mais coisas. Né? Mas para você não deixar que isso aconteça, não deixar chegar a esse ponto, coloque a vontade para trabalhar antes que você perca ela completamente. Tá? E toda vez que a gente se compromete positivamente com o futuro, agora eu me comprometo a sair dessa situação, seja ela qual for. Isso aqui serve para qualquer coisa, tá? Quando você se compromete positivamente com o futuro e você começa a andar em direção a ele, você começa a vir até você os poderes latentes do teu espírito, os poderes latentes do teu ser. Tem aquela jornada do herói, a maioria dos filmes, desenhos, eles trabalham, que é lá o cavaleiro vai em busca de salvar a princesa no castelo. E aí ele se compromete com esse ato, né, de honra, esse ato de coragem, esse ato de amor, e no seu caminho vai aparecendo para ele poderes, né? Aparece uma espada mágica, aparece um pássaro que canta para ele um caminho mais curto, um caminho com menos perigos, aparece uma capa de visibilidade, né? E ele vai adquirindo esses poderes, e você também vai adquirindo esses poderes. Lembre-se que o mestre aparece quando o aprendiz está pronto. Então, acredita nesses poderes que vão aparecendo no meio desse caminho, né? Pessoas, cursos, livros, vídeos, lugares para você ir, centros espíritas, igrejas, terreiros, tá? Vão aparecendo essas dicas, essas ajudas misteriosas que a espiritualidade vai mandando para você, que de misterioso não tem nada, para mostrar esse caminho para você e os teus poderes latentes vão sendo desenvolvidos, vão vindo à tona, tá? Acredita que você tem poderes latentes, tá? Você tem, todos nós temos poderes latentes. Então aí entramos, depois desse comprometimento positivo, a gente começa aos poucos a extinguir a culpa, né? O que nós temos dentro dessa questão da vontade, né, do criar, né, que é um dos principais poderes do homem, uma vontade mal utilizada que é a vitimização. A vitimização é uma vontade mal utilizada, né? Porque vocês há de concordarem comigo que existe quem se vitimiza é como se a pessoa gostasse de se vitimizar, né? Ela sente um prazer, né, maior do que se curar, né? Que mantém ela estagnada no passado. Porque é como se a pessoa vitimista ela quisesse mostrar os troféus de sofrimento que ela já passou. Oh, passei por isso, passei por isso, passei por isso. E aí as pessoas se compadecem, as pessoas dão atenção a ela, trazem esse acolhimento, e a pessoa se sente querida, né, naquele momento. E ela vicia nessa vitimização. Vicia em toda pessoa que ela para conversar, ela começa a falar de todos os problemas da vida dela, expondo esses troféus de sofrimento que ela tem durante a vida e ela vicia nesse estado de vitimização, né? E nós precisamos entender que a extinção dessa culpa, dessa vitimização, que marca o começo do nosso progresso moral. Que é tudo. Se nós temos um imã, nós atraímos todas essas situações para nos lapidar. Entende? A gente tem que usar esses problemas para entender o nosso futuro, entender por que a gente veio para cá e buscar um propósito em toda essa dor. Olhar para essas feridas, curar elas, tratar elas corretamente e avançar. Né? Então,
Epiteto, de novo, né, que é aquele filósofo escravo, ele dizia, né, que a extinção da culpa marca o progresso moral da humanidade, marca o progresso moral do ser humano, onde não há culpados, há responsáveis, né? Existe o responsável por me colocar nessa situação, mas a responsabilidade de sair dessa situação ela é minha. O que o responsável por me colocar nessa situação vai fazer para me tirar de lá? Foi ele que me colocou, ele não está nem aí para mim. A responsabilidade de me tirar da situação que foi colocada por outra pessoa é minha, entende? Você ficar culpando e responsabilizando aquela pessoa, independente se ela está certa ou está errada, geralmente quem coloca nós em situações difíceis, a pessoa, no futuro talvez a gente até agradeça essa pessoa, porque a gente vai ser lapidado, vai ter um aprendizado. E eu não estou falando em situações, isso aqui, não me interprete mal. Vamos lá, uma vítima de abuso. Você vai agradecer o abusador? Não, né? Esse aqui gera bom senso. Não entendam as minhas palavras de forma literal, tá? Não entendam as minhas palavras de forma literal. Por exemplo, a pessoa que me colocou num estado de abuso. Eu não vou ficar agradecendo ela no futuro por ela por ter feito isso. Mas eu não, a responsabilidade de eu internalizar e curar essa ferida e perdoar e viver feliz, ela é minha. É minha responsabilidade. Entende? Então eu me comprometo com a vontade de sair da situação e paro de me vitimizar. Entende? Então a responsabilidade de sair de qualquer condição, ela é minha. Minha. Né? E aí entra um movimento maravilhoso chamado de ação. A ação supera qualquer coisa. Porque nós temos um medo muito profundo daquilo que a gente rejeita, né? E sempre temos uma ansiedade por aquilo que a gente deseja. Quem age, quem tem o movimento da ação, sempre vai superar, sempre vai conquistar, tá? E tudo aquilo que a gente não domina, medo, agressividade, violência, as nossas sombras, um dia essas invirtudes, elas vão se tornar autônomas, tá? Em nós. O que é uma dessas invirtudes autônomas? A gente vai virar a agressividade, ela vai nos dominar, a sombra vai nos dominar, o medo, a ansiedade vai nos dominar, a depressão vai nos dominar. Tudo aquilo que a gente não domina vai um dia se tornar autônomo, tá? Isso o Jung falava, tá? Depois a segunda ferramenta é o amor, pessoal. E o amor, ele é tão maravilhoso porque ele supre qualquer carência, tá? Supre qualquer carência nossa. E no ato do amor, o maior prêmio, pessoal, de quem ama é justamente estar amando. E isso supre a carência. Porque geralmente a gente ama por uma condição, a gente ama aquela pessoa e deseja que ela nos ame de volta. E a gente faz essa troca. E amar por troca não é amor. Quem ama, o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Eu amo. Não importa se eu estou sendo amado de volta. Eu amo. Eu amo. E isso supre a minha carência. Supre ela. Nós somos necessitados de nós mesmos. E aí, pessoal, nós temos o amor, que é um potencial e uma necessidade imperativa do ser humano, tá? Esse é um potencial nosso de amar. Quando você sai à rua todos os dias e dá um bom dia de verdade para alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, com amor, com alegria. Ou eu ajudo alguém, eu vejo alguma pessoa que está precisando de ajuda, dou um lanche, compro algo da pessoa que está vendendo, tá ali tentando ganhar a vida no sinal, baixo o vídeo, dou um bom dia, mesmo que eu não compre, eu dou um bom dia. Eu faço uma ação caridosa, dou roupa, dou alimento, dou livro, seja. E isso é a gente deixando impresso o nosso amor no mundo, tá? E isso supre as nossas necessidades de qualquer carência, quando a gente ama e se entrega para o todo, tá? Quando a gente não utiliza o amor de forma positiva, que é o amor mal utilizado, a gente sempre vai manifestar em nós o egoísmo, que é um predador, que é o uso do outro para satisfação pessoal, né? A falta de empatia, aquela pessoa que ela é dona da verdade, entende? Nós temos
E junto do amor, nós temos um segundo ponto, que é a generosidade. A generosidade é uma extensão do amor, que também cura o sofrimento, né, as mazelas humanas. E a generosidade, ela deriva do amor. E temos uma parábola para exercer isso, que é o rio, ele não bebe da sua própria água. A nuvem, ela não chove em cima dela mesma. A árvore, ela não come dos seus frutos. E a força dos fortes, ela deve ser usada em benefício de todos. Quando eu penso no todo, o meu mal, ele fica reduzido, ele fica em perspectiva. Eu tiro ele para um lado e ele reduz de tamanho. Ele mostra o tamanho de verdade que ele tem. Ele se minimiza. E um ato de generosidade, pessoal, por dia, pode reduzir imensamente os nossos desânimos e os nossos abatimentos, tá? E a terceira ferramenta para proporcionar uma saúde psicológica positiva é a inteligência, pessoal. E a inteligência, ela nos dá identidade e nos dá propósito. O significado de inteligência é a gente escolher dentro, que é o discernimento. Eu escolho, dentre todas essas opções que estão aqui, sair dessa situação. Eu escolho viver e não entrar num estado decrescente de depressão. Isso é ser inteligente, tá? E a maior inteligência de todos é a nossa identidade. Todos nós temos uma identidade, pessoal, que vai sendo descobrida, vai sendo apresentada ao mundo aos poucos. Todos nós somos sementes. Imagina que eu tenho um pote de semente na minha mão. Semente de tudo. Todas as sementes, pessoal, elas são diferentes uma das outras. Concordo? E essas sementes, elas guardam dentro delas um potencial gigantesco. Você pega a semente, você não dá nada para ela. Uma semente de girassol, um exemplo. Você planta essa semente, né? Rega com carinho, com amor, o que ela vai dar? Uma linda flor amarela, né? Com as suas propriedades, com as suas características. E nós somos assim, nós somos sementes de Deus. E se nós formos plantados, regados com carinho, e isso, às vezes, é, não, na maioria dos casos, é nós mesmos que vamos fazer. Nos plantar numa terra boa, vamos nos regar com água boa, são tudo ferramentas de autoconhecimento. Busca para a espiritualidade, né? Sempre mantendo os quatro corpos em harmonia, que é o corpo mental, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Cada um sendo alimentado, sendo regado com carinho, a nossa semente vai desabrochar, vai crescer, vai ter um tronco lindo, com folhas lindas, que vão dar frutos, e aí sim a nossa identidade está plantada. Você é uma samaúma, eu sou uma jabuticabeira, um exemplo. Eu vou dar frutos, vou ser lindo, entendeu? Eu vou trazer a minha identidade. E hoje as pessoas, elas se concentraram em se identificar muito com a semente. Ah, eu sou só uma semente. Tá, mas e não planta essa semente, não rega, não aduba. Você ainda não mostrou a sua identidade ao mundo. Mostre a sua identidade ao mundo, para o que você veio, quais são os frutos que você quer dar, né? Essa é uma das ferramentas, a inteligência, que é diretamente relacionada à nossa identidade, tá? Que é você se achar no meio em que o mundo tenta impor o que você deve ser. Não é isso que acontece hoje? Nós vivemos em um mundo onde o mundo ele tenta nos impor quem a gente deve ser. Ah, porque você tem que ser rico, porque você tem que ser milionário, porque você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ostentar, né? Tem que consumir, tem que buscar os prazeres da carne. E se eu não fizer isso? Estão tentando impor tudo que a gente consome diariamente de mídias, querem nos impor, conversando com as pessoas, tentam nos impor meio que inconscientemente. Consciente, as mídias é consciente. Conscientemente eles querem nos impor o que a gente deve ser. Porque existe uma malha negativa por trás de tudo isso, querendo manipular as consciências, né?
E então não deixe ninguém tentar impor o que você deve ser. Ache a sua identidade, plante a sua semente com autoconhecimento, com essa busca genuína de evolução e brote da terra e se identifique para o mundo. Se identifique, tá? Pessoal, se alimentem de ideias. Quando a gente evolui, a gente começa a criar ideias nós próprios, alimentando-se também de ideias positivas, né? A falta de ideias próprias, pessoal, torna o ser humano manipulado. Quando a gente não tem ideias próprias, a gente se torna manipulável. Né? E não deixe que ninguém te manipule. Não deixe as pessoas dizerem o que você deve ser. Não deixem as pessoas dizerem o que você deveria falar, o que você deveria exercer. Crie as suas próprias ideias, tá? E a inteligência não utilizada leva à falta de identidade. Aí você entra numa manada. Você acha uma onda e simplesmente, vou nessa onda aqui. Pronto. Eu gosto muito de uma reflexão que eu aprendi, que é a seguinte: você tem a parábola da pessoa sentada no banco de trás, onde a pessoa ela senta no banco de trás, ela está vendada, tem alguém dirigindo o carro e ela não sabe para onde ela está indo, não sabe quem está dirigindo esse carro e ela só se importa com o conforto do banco e o serviço de bordo. Né? Você hoje está sentado no banco de trás, deixando alguém dirigir a sua vida, você não sabe para onde você está indo, não tem um propósito, um destino certo, ou você está no volante desse carro totalmente lúcido, totalmente acordado, totalmente consciente de cada movimento que você está dando e você quer chegar lá naquele lugar, entende? Então, pense nessa parábola, se você está sentado no banco de trás ou se você está dirigindo o seu carro. E aí, pessoal, nós temos uma corrida hoje por modelos de felicidades, modelos de alegrias e felicidade que são impossíveis. E aí fizeram um estudo em diferentes partes do mundo, em diferentes países, em diferentes lugares remotos, né? Com várias pessoas e perguntaram para elas qual que era o modelo de felicidade dessas pessoas. Pessoas isoladas, tá? Não eram pessoas do mesmo lugar, eram pessoas de países diferentes, de regiões diferentes do mundo. E essas pessoas descreveram um padrão de felicidade que se assemelha muito a um estilo de vida de um norte-americano de classe média é, que mora lá nos Estados Unidos, obviamente, né, um norte-americano. Não teve muitas variações, assim, padrões que variam muito, sabe? Sempre as mesmas coisas, né? Aquelas coisas superficiais. Esse era o padrão de felicidade da maioria das pessoas do mundo. Tá? E qual que é o problema disso? Matematicamente, é impossível do planeta, suportar a um estilo de vida multiplicado pela quantidade de pessoas que existem no mundo, né? São 8 bilhões, não lembro o censo, está mais ou menos 8, 9 bilhões de pessoas vivendo uma vida média de um norte-americano padrão. Olha o tanto de matéria-prima, de alimentação, que a natureza precisaria dispor para poder sustentar esse estilo de vida. Entende? É matematicamente impossível. É por isso que a gente está sendo iludidos, a maioria de nós, a buscar um padrão de vida, um padrão de felicidade que é impossível de alcançar. É um modelo impossível de alcançar matematicamente, porque a natureza não ia suportar isso. Não ia. Não tem como. É muita comida, é muita água, é muita matéria-prima que ia ser gasta. Entende? Então, esse modelo de vida, ele não é sustentável. Nós temos esse padrão que somos induzidos a buscar esse padrão de felicidade que é impossível. E quando a gente busca isso, esse padrão falso, ilusório de felicidade, e não alcançamos, a gente começa a querer fugir das nossas realidades e busca uma escravidão em coisas que não são boas para nós. Quando a gente não consegue alcançar essa felicidade, esse padrão de felicidade que querem nos induzir, a gente entra em campos de fantasia.
entra vícios, entra as fugas, né? A gente começa a trocar a nossa identidade pelo conforto, a lei do menor esforço. E aí a gente entra numa fuga da própria vida, e a fuga da nossa própria vida, a fuga da nossa identidade, também é uma forma de escravidão, né? Porque você quer se viciar, você se vicia em algo para anestesiar essa falta de conquista da felicidade que a gente está em busca iludida, né? Uma busca iludida dessa felicidade. Então, quando a gente não cria a nossa identidade, a gente tende a buscar padrões impostos, induzidos atrás dessa felicidade. E não é isso que é identidade, a essência. A essência está sendo tapada, está sendo escondida, está sendo mascarada. A gente está somente indo numa onda, perdendo a nossa identidade. Se agarrar a uma manada e segue o que aquela manada está fazendo. Cuidado. Isso também vai gerar no futuro uma debilidade, uma debilidade, né? A pessoa vai ficar num estado negativo psicológico, né? Porque vai acabar trocando essa ilusão, essa busca que não foi alcançada, esse objetivo que não foi alcançado, por uma anestesia. E aí entra a droga, álcool, ou outras drogas mais pesadas, busca desenfreada por prazeres da carne, para justificar ou anestesiar essa falta de aquela falta que não alcançou esse objetivo da felicidade que nos foi imposto, né? E aí, pessoal, entra a plenitude, né? Que traz uma imunidade psicológica para o nosso ser, que é o sentimento de dever cumprido. O dever cumprido gera essa plenitude, essa completude, né? E felicidade, que é o rastro que a gente deixa no mundo. Qual que é o rastro que a gente está deixando no mundo? Estamos espalhando, tentando espalhar o máximo possível de amor e empatia diariamente na nossa profissão, estamos exercendo o máximo que a gente pode para ajudar o ser humano a progredir, estamos sendo fatores de soma para as pessoas cuja vida a gente participa, estamos tentando ajudar as pessoas a avançarem nem que seja 1 centímetro em direção a essa longa jornada de volta para Deus. Isso é um dever cumprido, é uma missão diária que nos foi dada, né? Esse dever cumprido traz essa imunidade psicológica, tá? E essa realização nos protege. Ela não deixa vácuos ou vazios onde elementos estranhos possam entrar, patologias, doenças psicológicas, doenças físicas, porque um ser humano que está imbuído numa missão de ajudar as pessoas ou de tentar ser um ser humano melhor todos os dias, ele tem um propósito diário. E esse propósito diário por si só tapa todas as arestas, as, as aberturas para seres estranhos entrarem. A gente está falando aqui de algo espiritual também. Tapa as arestas para que nenhum espírito negativo venha nos influenciar, ou nenhum tipo de problema vai nos afetar ao ponto da gente mergulhar numa depressão profunda. Porque como a gente está numa linha reta de propulsão, nenhum mergulho é muito profundo na tristeza, na melancolia, na raiva, no ódio. É superficial, é 2, 3 horas, às vezes no máximo um dia, e você já está bem de novo e segue a caminhada. É imunidade psicológica. Tá? Um homem pleno, ele não tem vazios para serem preenchidos por elementos estranhos. Tá? Essa é a reflexão. E nós temos uma frase que é ser quem és. Ser quem és sabendo. Você tem que descobrir os seus potenciais humanos, porque Deus colocou em você um kit de ferramentas no teu ser. Você tem capacidades maravilhosas. Cada ser humano tem uma capacidade maravilhosa. Cada semente, que somos sementes, tem potencialidades, tem as suas características que vão ser úteis à sociedade, que vão ser úteis para si mesmo. Então, descubra, mergulhe dentro de você e ache esses potenciais, ache essas ferramentas que Deus te deu e use elas a teu favor e a favor da humanidade, tá? Que é aquela parábola lá, né, que o rio ele não vai beber da sua própria água, a árvore não vai comer dos seus próprios frutos,
tudo que nós estamos fazendo é gerar coisas para que as outras pessoas possam melhorar e descobrirem seus propósitos e cada uma exercer uma função melhor no mundo. Imagina se cada um aqui fizéssemos a nossa parte de gerar frutos para as outras pessoas poderem usufruir de certa maneira. Quanto que a humanidade não estaria melhor hoje, né? Então desenvolva essas ferramentas e essas habilidades que estão aí latentes em você e você vai descobrir quem você é fazendo, sabe-se ser quem é sabendo. E isso também desenvolve uma imunidade psicológica porque você tampa as arestas e você entra nesse estado de ajuda, de fortalecer e favorecer a humanidade. O chamado para o futuro. Agarre-se a uma ideia, pessoal. Um sonho que justifique toda a sua vida. Nós temos um magnetismo, que a gente falou no início do vídeo, que é o de atrair para nós situações que nos lapidam, né? Mas temos também uma situação que é a seguinte: você está aqui na busca para ser um terapeuta, na busca para ser um dirigente espiritual, na busca para ser um enfermeiro, na busca para ser um médico, um psicólogo, um, enfim. E em paralelo existe uma pessoa e lá na frente vocês estão trilhando o mesmo caminho, e lá na frente vocês vão se encontrar e você vai poder ajudar essa pessoa com os conhecimentos que você adquiriu. Essa pessoa aqui, ela está te puxando para frente. Essa pessoa que vai ser ajudada para você, ela está te puxando para frente. E toda vez que você diz assim, hoje eu não vou ler esse livro, hoje eu não vou no centro espírita, hoje eu não vou me melhorar, hoje eu não vou na terreiro de Umbanda me curar, hoje eu não vou estudar, hoje eu vou ficar deitado, você está atrasando esse processo, você está deixando de ajudar essa pessoa. E lá na frente, ela vai chegar na sua frente e ela não vai te encontrar e o próximo passo dela é cair no abismo. Entende? Isso por si só já é uma fórmula de motivação, porque ela vai ser ajudada. Uma palavra que você diga, uma cura que você proporcione, que você vai trazer para essa pessoa, vai curar ela, vai ajudar ela. Então, isso por si só traz essa mola propulsora para nós, que é a necessidade do outro, que a gente não conhece, que está nos puxando para frente. Então, cuidado com as futilidades, as superficialidades e as banalidades pelas quais a gente se atrasa. E se a gente falhar com um compromisso no futuro, pode ser esse fator determinante para a virada de chave na vida de alguém. E isso por si só gera esse movimento de sairmos de determinadas situações justamente porque tem alguém que está dependendo do nosso comprometimento hoje, né? Pessoal, e para finalizar, busquem esse estado de harmonia e equilíbrio entre os quatro pilares, né? Que é o corpo, mente, o corpo emocional e o corpo espiritual. São quatro fundamentais. Você precisa fazer exercício físico, precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, fazendo terapias cognitivas, terapias integrativas, seja elas psiquiatria, psicologia, indo e buscando aconselhamento com pessoas que têm já um avanço na psicologia, digamos assim, né, que dão bons conselhos. Você precisa cuidar do teu campo emocional, né, quais são as raízes das tuas emoções mais difíceis, as tuas emoções que mais geram tristeza, a raiva, a melancolia, ódio, depressão. Busque as raízes, né? E o espiritual. São quatro corpos que não podem ser ignorados. A gente não pode buscar só um, porque os outros vão se desequilibrar. Busque isso. Isso é a harmonia, é, é o que gera a, a imunidade psicológica, é o que gera um estado de plenitude. Porque a felicidade, pessoal, ela só é um verbo. Tá? A felicidade ela vem nesse desempenho contínuo, diário, nesse desempenho dinâmico de subir, descer, alegria, tristeza, ódio, raiva, ódio, amor. Todos os dias a gente vive nessa dinâmica que é a felicidade. A felicidade mora em cima disso, né? É, e é uma busca de atos de valor diário também. E isso é um poderoso antídoto contra as brechas desses elementos estranhos que tentam entrar na nossa vida para nos deixar depressivos, nos deixar emocionalmente abatidos, emocionalmente abalados, né?
E, por fim, pessoal, uma reflexão. As raízes das árvores com as águas do céu sonham. Imagina uma árvore que tem suas raízes profundas na terra. Essas raízes, elas sonham com as águas e o céu manda, porque é a fonte de crescimento dela, ela necessita da água. E as nossas raízes, as raízes humanas, que também estão plantadas na terra, será que a gente também sonha com respostas que vêm do céu? E o que que é essas respostas que vêm do céu? São essas intuição que nos proporcionam a elevação dos nossos valores. Valores aqueles que foram muito bem disseminados pelo nosso Mestre Jesus, que é um padrão, é um modelo de ser humano, né? E pregou para nós valores e virtudes fundamentais para que a gente possa evoluir e crescer, né? E esse sonho com essas respostas que vêm do céu é que ancoram a nossa sabedoria. Então, pessoal, tenham desse vídeo aqui alguns ensinamentos que a dor é uma bússola. Onde está doendo? Aonde está doendo é a resposta para a cura, é a resposta do teu caminho. Reconheça que essa dor psicológica ela não é uma punição, é um veículo de consciência, tá? E vai precisar da tua atenção, vai precisar da tua responsabilidade, da correção. Aceite a sua responsabilidade na vida. Liberte-se dessa vitimização, que o sofrimento que a gente atrai não é um sofrimento pessoal. Ninguém está fazendo isso por maldade, ninguém está fazendo isso porque gosta. É uma oportunidade magnética que a gente tem para polir o nosso espírito, tá? Para cumprir o nosso propósito de crescimento. Utilize esse poder da vontade, direcione ela. Deixe de lado essa busca de culpar alguém no passado. Pega essa vontade, que é a mais alta ferramenta da humanidade. Imagina todas as pessoas que alcançaram o sucesso. Quão grande era a vontade dessas pessoas? Essas pessoas que queriam transformar o mundo, ajudar o mundo. Qual o tamanho dessa vontade? Pegue essa vontade que é latente dentro de você para se comprometer positivamente com o futuro. E conforme você vai caminhando diariamente, esses poderes eles vão ascendendo dentro de você. E tenha a felicidade na sua vida como ação, né? Porque a felicidade não é um estado a ser alcançado. É um verbo, é algo que é um desempenho contínuo, é um desempenho diário de atos de valor que preenche esses vazios. Não adianta, eu vou ser feliz quando eu atingir isso, eu vou ser feliz quando eu ter uma casa, eu vou ser feliz quando eu ter 100 milhões na conta. Não, a felicidade é hoje, é no agora. Junte-se com a sua família, às vezes fazer um almoço, a janta, café da manhã, dê um bom dia, ajude alguém no trabalho, ajude alguém na rua, entende? A felicidade é essa construção diária de valores. Seja uma pessoa que seja bondosa, que seja benevolente, que seja caridosa, que tenha empatia, seja generosa, seja compreensiva, que não seja arrogante, que não seja intolerante, que não seja fanática, que não seja egoísta, que não seja raivosa, que não tenha ódio, que não seja bestial, animal. É isso que vai preencher as arestas, compreende? Então faça isso. A felicidade é uma ação, é um movimento contínuo, dinâmico, diário, não algo que vai ser alcançado quando tivermos algo material em nossa vida. Não, é essa completude diária de ações, de valores, de virtudes que vão trazendo essa completude da felicidade, né? E essa plenitude vai gerar uma imunidade psicológica. E um ser humano realizado e pleno não deixa espaço, não deixa vácuos para serem preenchidos por vícios ou por patologias. Você acha que alguém pleno vai precisar usar maconha, cocaína para se sentir em êxtase? Não, não precisa. Ela já está plena, não tem nada vazio para ser preenchido. Não tem nada, não tem nenhum vácuo onde a droga precise preencher. Compreende? Então desenvolva essa imunidade psicológica sendo fiel à tua identidade, aos teus potenciais. Pegue a sua semente, que é você mesmo, e plante ela numa terra fértil,
regue ela com carinho e veja os potenciais dela nascendo. Veja o porquê Deus criou você, essa sua semente maravilhosa que está aí dentro de você. E veja esse crescimento maravilhoso. Tem que se dedicar. E se comprometa com o todo. As pessoas que estão à nossa volta é o todo. O mundo é o todo. Nós fazemos parte do mundo. Não existe um mundo e nós ali separado. Nós fazemos parte do todo. Começa com a gente. Utilize a força da generosidade para benefício dos outros. Busque ajudar alguém, busque as suas potencialidades para facilitar, nem que seja um pouquinho a vida dos outros. Facilitar a sua vida também e também a dos outros. E não esqueça que talvez, muito provavelmente, isso é uma crença muito forte de que existe alguém que está te puxando para frente. E esse alguém necessitará da sua ajuda lá na frente. E a sua ajuda determinará um desvio completo na vida daquela pessoa. Um desvio positivo, lógico. Então, essa necessidade de um desconhecido que está te puxando para frente, é um motor que te puxa para frente, é, é, o, é algo que pode te impedir hoje de você cair em futilidades e acabar atrasando você no teu caminho. E clame por sabedoria, busque ao céu, busque a luz, busque as virtudes, busque os valores e a sabedoria que a luz e a espiritualidade que está lá em cima está te trazendo. Clame por isso. Assim como as raízes das árvores que clamam e sonham com as águas dos céus, que a gente possa também clamar por sabedoria, por elevação moral e a busca da nossa harmonia.